Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa nossa aula é referente à reposição da aula do dia 29, tá certo? Então, dia 29 a gente teve um probleminha e não teve condições aí pela internet muito instável de ministrar a aula. Então, a gente está colocando o vídeo à disposição de vocês. Então, o que ficou pendente da aula que a gente teve anteriormente? Foram exatamente a gente falar um pouquinho sobre a questão dos tipos de inflação, tá? Então, o que é que fazem os preços subirem? A gente tem algumas causas que geram um processo inflacionário. Pedagogicamente, a gente pode dizer que existe a inflação por demanda, a inflação por custo ou ainda a inflação inercial. Dependendo de onde você vai fazer uma leitura ou uma pesquisa, você encontra também outros tipos de inflação, tá? Mas essas daqui são as básicas, tá? São os conceitos básicos que a gente procura fixar na cabeça de vocês. Então, a inflação por demanda, é quando há um aumento da demanda agregada via aumento de investimento, aumento de gasto do governo, aumento de exportação, redução de importação ou ainda aumento de oferta monetária, tá? Então, quando isso acontece, isso impulsiona o preço dos produtos para cima. Então, um exemplo, tá? Aumento da demanda agregada. Demanda agregada é procura agregada, né? É o consumo agregado da população, tá? Então, isso pode ser causado por um aumento de investimentos, ou seja, há um excesso de investimentos públicos sendo realizados, tá? Esse excesso de investimento, isso produz uma renda na população e essa renda na população acaba provocando uma procura, uma demanda maior pelos produtos. Isso era muito frequente de acontecer no Brasil até a década de 60, tá? Aumento dos gastos do governo, exatamente porque o governo é aquele que é capaz de produzir moeda, ele é o grande indutor da economia, então isso pode provocar um aumento do consumo da demanda, por outra via a redução de tributos, então você aumenta o poder de renda da população, tá? Redução das importações, por quê? Porque aí você tende a consumir mais internamente. Então, esses são alguns exemplos que podem provocar um aumento de procura da população por bens e serviços. Outro tipo de inflação é a inflação de custo. Ela é provocada pela diminuição da oferta agregada. Então, observe que aí vai ter uma pequena diferença, tá? Via o quê? Aumento de preço dos insumos, tá? Então, destacar isso aqui, ó, tá? Pode ainda ter uma inflação de custo com aumento dos tributos, tá? Infraestrutura logística precária, tá? Aumento da margem de lucro das empresas, aumento de preços agrícolas em função de intempéries climáticas, tá? Elevação do preço, tá? De produtos importados, quer sejam produtos finais ou ainda matéria-prima. Então, quando você contrapõe a inflação de demanda com a inflação de custo, uma versus a outra, fica muito claro que o tipo de inflação que a gente vive hoje na economia brasileira é uma inflação de custo, porque a gente tem um aumento do preço dos insumos, a gente tem a precarização da infraestrutura, o aumento do preço das commodities por intempéries climáticas. O maior exemplo disso é a questão da energia. Então, você tem um aumento generalizado do preço dos combustíveis, que impacta na matéria-prima. Você tem a questão do aumento generalizado da tarifa elétrica, que impacta na matéria-prima e na cadeia de suprimentos. Então, você começa a inflacionar os produtos a partir da composição de custos dele, e não porque a população está consumindo excessivamente, tá? E temos ainda um terceiro tipo de inflação, que é a inercial.
que ela resulta da indexação da economia. Nós vamos, para ficar bem simples, o que é indexar a economia, eu costumo dizer que indexar é colar, tá? Colar. Então você cola o teu sistema econômico em algum indicador, por exemplo, indexar salários à taxa de inflação. Então, cada vez que a inflação aumenta 1%, o salário aumenta 1%. A inflação aumentou 2%, indexou o salário em 2%. Ele aumenta 2%. Isso aqui, via de regra, gera uma bola de neve, porque você tem um aumento em cima de aumento. Tá? Então, o Brasil já fez muito isso na década de 80, indexar a economia brasileira em índice de inflação, para eventualmente recuperar perdas salariais, e é uma bola de neve. Você não consegue brecar isso sem um plano econômico consistente.